Obrigado, viu, Cláudio? Essa sua experiência aí com o spam aí foi realmente uma história bem interessante. Eu tenho uma história também interessante que eu recebi também um e-mail marketing que eu não me recordava da onde que com qual empresa que foi, e aí era até um assunto do meu interesse, era algum curso, era oferecendo algum curso, né, de um assunto que eu acompanho, então era do meu interesse receber, né, mas havia me esquecido, assim, qual que seria, né, a plataforma, né, quem foi, com quem que eu compartilhei aquela informação. Aí eu mandei um e-mail, né, ó, eu queria saber aonde vocês conseguiram meu contato, né? Aí eles responderam assim: ó, nós já eliminamos os seus dados, viu? Né? Falei, nossa, Nem precisou peraí, né? reclamar Calma, nada, né? Júlio. Calma, não é? Não quero que exclua, não. Eu só quero saber, né? O acesso, é o direito de acesso. Não tava, mas acho que também as empresas estão com receio muito grande, né? Então, para não arriscar, né? Elas acabam achando, quando começa assim, esse cara né? Vai dar problema. Aí eliminou. Aí, pô, isso, se você for ver bem, me prejudica, porque era um assunto que eu gostava de acompanhar. Olha, já É, estou com saudade também dos e-mails. então assim, né, não é bem assim, mas é importante a gente perceber, né, essa nossa, que as empresas também estão levando a sério isso. Algumas estão reagindo, né, em inglês é overreacting, né, está reagindo além da medida, né, exageradamente, mas é um caminho, é um caminho a se seguir. Depois a situação vai se equilibrar. Aí os interesses dos titulares e das empresas vão se equilibrar. Mas só para terminar aqui os dois últimos itens aqui, a gente tem aí o direito que os nossos dados só sejam tratados mediante o nosso consentimento. Isso não é absoluto também, porque não é o consentimento, justamente pelo fato que o consentimento pode ser revogado. O consentimento é tudo aquilo que é opcional para a gente. Então, e aí o controlador não tem nenhuma base legal, porque não tem um contrato, não tem uma obrigação, né, alguma legislação específica que obrigue o controlador a guardar essa informação, então ele tem que pedir, né, a concordância, o aceite do titular, nós que somos titulares, para armazenar os dados, para então poder fazer o tratamento de dados pessoais. E aí o consentimento ele pode ser revogado, então também é preferível assim não usar somente o consentimento, né? Porque acho que é de interesse das empresas, né? Talvez continuar, né? Utilizar os dados, né? Para as finalidades do objeto social da empresa. Então, por isso que é necessário fazer um estudo, né? Fazer um trabalho aí de levantamento para entender qual que é a base legal para o tratamento de dados pessoais. E aqui, por último, a gente tem o direito também de pedir a revisão de decisões automatizadas. Toda vez que os nossos dados são tratados por uma máquina e essa máquina decide o que ou não, o que fazer ou não com os nossos dados ou com o serviço que nos é oferecido, a gente tem o direito de pedir a revisão de, dessa decisão automatizada, que aí também visa aí a proteger os nossos interesses, aí vai um pouco além da autodeterminação informativa, tem a ver com autodeterminação informativa, né? Mas aí também tem a ver com para proteger, nos proteger aí de eventuais erros de algoritmos, né? Que agora o algoritmo é que manda no mundo, né? O algoritmo do Google é que decide o que é relevante ou não. Então, o que é que vai ficar conhecido, o que não vai ficar conhecido. Então, as decisões automatizadas aí, de certa forma, também estão abarcadas aí pela LGPD. Agora a gente pode falar um pouquinho desse caso concreto aí, que a gente teve contato recentemente, né? Que se o doutor Nadur quiser explicar para a gente melhor
que aconteceu, assim, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito aí? Eu acho que os exemplos citados pelo Dr. Cláudio, por você, são excelentes para que os titulares percebam sobre os dados, assim, com fatos concretos, o que realmente aconteceu, o que realmente acontece. Eu tive agora recentemente, foi semana passada, um cliente do interior, inclusive, me questionando que no condomínio que ele mora, eles passaram a fazer a biometria, colher dados faciais. E ele me ligou dizendo que ele não queria que isso ocorresse porque eles não tinham nenhuma orientação, o condomínio, sobre proteção de dados, porque ele já havia assistido algumas palestras por ser cliente, já tinha visto algumas lives nossa e ele sabia da proteção de dados. E quando se fala em dados, principalmente dados sensíveis, que eu acho que nós devemos falar um pouquinho agora também sobre dados sensíveis, ele achou que não deveria fazer. Porém, o condomínio criou um projeto para que as pessoas entrem pela confirmação, né, da face das pessoas, do registro, Reconhecimento da biometria. facial, né? E iriam, então, cancelar o cartão por onde ele entrava, com o cartão. Se ele não se cadastrasse, ele teria que entrar pelo lado dos visitantes, e aí uma demora, preencher, conversar para ver quem é, registrar. Então, ele nos procurou e queria saber como que ele poderia embasar isso. Então, nós passamos informações de uma forma jurídica para que ele possa embasar isso, mas, na verdade, o condomínio não tem o direito de fazer isso se não tiver a proteção dos dados. Esses dados faciais podem ser roubados, podem ser vendidos, porque o condomínio não determinou quem vai ter acesso a esses dados, o que significa que isso ocorrer um vazamento desses dados, a pessoa pode levar um prejuízo financeiro, podem abrir destravar um celular, pode usar dados do celular. Essa forma nós passamos para ele de uma forma jurídica para que ele pudesse se defender através de um documento extrajudicial e não prestar esta determinação do condomínio até que o condomínio faça a implementação da LGPD. E, para isso, hoje, o condomínio ele é considerado, pela Resolução 2, o Dr. Cláudio hoje já fez uma palestra sobre a Resolução 2, a Resolução 2 da NPD, ela flexibilizou para algumas empresas, microempresas do Simples Nacional, e, inclusive, deve estar incluído nisso os condomínios, nesse tipo de trabalho, para que não seja tão pesado a LGPD para eles, porém, principalmente com recolhimento de dados sensíveis, é natural que tem que implementar a LGPD, deve ter cuidado com as câmeras, posicionamento, quem tem acesso, quem não tem, para que possam responder quando algo diferente acontecer com seus dados. Então, eu recomendo a todos que estão nos ouvindo e quem pode transmitir que esteja nos ouvindo a outras pessoas, a quem são titulares de dados, que são todos, né? Tanto os administradores do próprio condomínio também têm seus dados, que estão registrados, cadastrados, e pode haver um vazamento. Enfim, o síndico, que é responsável para a implementação de LGPD dentro dos condomínios, também tem seus dados, que são protegidos, têm que ser protegidos. A relação entre você entrega simplesmente num condomínio seus dados,
e você nem sabe a empresa que desenvolveu esse software, que eles devem ter acesso a esses dados, se ela está dentro da legislação 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós precisamos aí que essa live hoje, dirigida a todos os brasileiros, a todos os titulares de dados, é para que se tenham consciência. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O presidente é Valdemar Gonçalves, eles estão fazendo um ótimo trabalho, estão desenvolvendo aí uma adequação à legislação para que não penalize as pessoas simplesmente por penalizar. Eles têm um critério muito bem apurado, mas a Lei Geral de Proteção de Dados é uma realidade. A ANPD foi criada, é um órgão do governo, criado pelo governo federal, para que faça fiscalização sobre a implementação da LGPD nas empresas, nos condomínios comerciais, residenciais. As pessoas... Isso está me parecendo um pouco, doutor Cláudio, doutor Júlio, quando saiu o Código de Defesa do Consumidor, que a turma não acreditava muito, né? E hoje o Código de Defesa não se passa aí nem um minuto, né, por dia em que alguém não está reivindicando alguma coisa sobre o Código de Defesa do Consumidor. Volto a dizer que nós temos que ter também, aproveitando aí, tomando o tempo aí do Júlio, do Cláudio, a parte da coleta de dados, a finalidade que esses dados vão ser criados. Então, eu, como titular de dados, eu vou faço uma compra pela internet e vão pedir meus dados. Ora, se pedir dados, como o meu nome, telefone e o endereço para entregar a mercadoria, é o suficiente. Mais do que isso, são dados que provavelmente vão utilizar para outras coisas, para algum compartilhamento. Então, o titular de dados tem que saber o limite do que ele oferta seus dados e para quem ele está ofertando. Já num hospital, você vai precisar dar mais informações, inclusive dados sensíveis, para que o hospital cuide do paciente que entrou e etc. Então, nós não estamos falando assim hoje muito da forma jurídica, que aí entrariam os princípios da LGPD, né? As hipóteses em que poderiam ser aplicados, mas espero que nós tenhamos aí, estamos conseguindo entregar aos titulares algumas informações que eles podem saber que hoje estão protegidos por lei. E hoje, como disse o doutor Cláudio no início, já faz parte da Constituição Federal, com a Emenda Constitucional 115, que determina como direito fundamental a proteção de dados.